Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta feita por um irmão chamado Irmão William, né? Ele tem até um canal aqui no YouTube, em que a gente estava num grupo conversando sobre essa questão, né, da visão arminiana, visão calvinista e tal, e dali surgiu essa pergunta, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho o que aconteceu e qual é a pergunta bonitinha, assim eu vou deixar bem claro e dar a minha posição. E outra coisa interessante, assista esse vídeo até o final, por quê? Porque esse vídeo vai ser o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que a gente vai tratar de um assunto muito importante, é um assunto que hoje em dia está em alta aí, principalmente em canais de ex-CCBs, né? Porque justamente pela falta de estudo de conhecimento bíblico, né, que as pessoas saem da CCB, ainda traz algumas questões que são questões muitas das vezes primárias quando você olha em algumas outras denominações, mas que é um assunto importante, é um assunto que a gente vai tratar aqui, tá bom? Antes disso, eu preciso te lembrar de você não se esquecer de se inscrever no canal. É muito importante porque toda vez que você se inscreve no canal, dá um like no canal e compartilha e curte, né? Então você curte, compartilha, na verdade, inclusive deixa as mensagens aí embaixo. Você está ajudando essa mensagem a chegar para mais pessoas. Porque afinal de contas é assim que o YouTube entende, né? Então a gente não pede para dar like ou para se inscrever no canal por questão de ego, né? Mas por questão da mensagem chegar para mais pessoas. Se não faz isso, a mensagem fica para pouquíssimas pessoas. Agora, quando você faz isso, não. Aí você está ajudando a divulgar a mensagem, tá certo? Então eu conto aí com a sua ajuda. Também, lembrando de mais algumas coisas aqui, a gente tem alguns grupos, né? Tem um grupo no Telegram, tem um grupo no WhatsApp, que geralmente eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo, então fica ali, você entra lá, clica, se quiser entrar ali, eu também estou nos grupos, quiser fazer pergunta e tal, de repente essas perguntas viram temas de outros vídeos que a gente pode trazer, tá bom? Então, bora lá, vamos lá para o assunto de hoje. Bom, eu tava num grupo, um grupo que eu sinceramente nem me lembro como que eu fui parar naquele grupo, acho que foi convidado para entrar no grupo, ou me colocaram no grupo, e ali nesse grupo a gente estava trocando algumas mensagens e tal, e as pessoas questionando, né, igual a gente tem visto aí por esses dias, questionando, por exemplo, a visão de salvação calvinista, né? E aí a gente trocando essa ideia e versículo bíblico vai para frente, versículo bíblico vem para trás e a gente ali naquele debate. E aí o irmão William, que ele tem um canal aqui no YouTube, eu acho que é William de Jesus USA é o canal dele. Então ele tem um canal e ele tem uma visão completamente diferente, né? Na verdade, pelo que eu entendo dele, eu acho que eu não estou sendo injusto quando eu falo assim, ele tem pouquíssimo conhecimento bíblico, né? Então ele não tem esse aprofundamento bíblico, né? Então ele tem dúvidas, pelo que eu entendo, então ele tem bastante dúvidas, mas de princípio ele já discorda da visão dita calvinista, né? Então a visão dita calvinista. E a pergunta que ele me fez foi: por que que você aderiu a essa visão calvinista, e se você não tem medo de estar errado e de repente uma visão, sei lá, arminiana seja a visão correta. E eu achei muito legal essa pergunta dele e falei assim, até, pô, essa pergunta é legal, porque essa pergunta vem ao encontro do que eu estava pensando em fazer, inclusive dá para eu responder ela num vídeo, perguntei para ele se poderia, ele falou que poderia, então ele sabe, inclusive eu acho que na minha live anterior ele participou e ele mesmo, eu até disse na live que ia responder aqui, ele me deu um joinha lá, então tá tudo certo, tá certo? Então vamos lá, irmão William, essa resposta é para o irmão. Então, a primeira coisa que eu tenho que ressaltar aqui, é que essa ideia de calvinismo é uma ideia é, assim, eu tô dizendo assim, ó, o pessoal do grupo, e aí eu acho que esse pessoal do grupo vai para muitas pessoas que estão aqui assistindo e tal, tem uma ideia errada dessa ideia de calvinismo. Eles acham que calvinismo é você ser um discípulo de Calvino, no sentido de que você tem Calvino como, sei lá, como o Senhor Jesus,
então, portanto, as palavras dele são infalíveis. Então você segue de olho fechado. Isso não é assim, mas de jeito nenhum. Inclusive o Torinho falou, né? Falou em alguns vídeos aí, que eu concordo com ele dizendo o seguinte, que na verdade até esse nome calvinista é um nome que foi dado pelos inimigos da Reforma Protestante, que era os papistas, né? Era a Igreja Católica. Então a Igreja Católica, eles foram acusados de ser papista, ou seja, seguidor de um homem papa, e eles deram o nome de calvinista para quem era o oposto, entendeu? Então foi uma acusação, na verdade. Porque, na verdade, quando a gente está falando da ideia calvinista, a gente está falando da teologia reformada, que é a teologia que eu particularmente acho, até o momento, obviamente, com maior base bíblica que eu enxergo. Então, para mim, coerentemente, me parece a teologia reformada essa teologia mais bíblica, né, com uma base mais forte biblicamente. Tá certo? E por que que eu penso isso? Que essa daí foi a pergunta. Por que que você se torna calvinista? Então, essa ideia, por que que eu me tornei reformado? Então, vamos deixar o termo correto aqui colocado, né? Por que que eu me tornei reformado? E essa ideia não veio comigo a partir do estudo, né? Então, não foi assim que começou. Na verdade, isso daí, para mim, que é o que eu queria explicar aqui para vocês, para mim começou a partir da conversão, da minha conversão. Por quê? Para quem já assistiu aquelas entrevistas que eu já fiz entrevista no Josafá, no canal do Josafá, já fiz entrevista no canal Caminho de Damasco também, que eu contei um pouco da minha história, contei a história toda que eu tive na CCB e como foi esse meu despertar? Então, esse meu despertar foi um despertar um pouco diferente de muita gente que teve, porque eu comecei, estando dentro da CCB, eu comecei a ver as incongruências daquilo que se pregava e daquilo que se acontecia lá. Ou seja, aquelas profecias todas, aquele negócio de que Deus vai multiplicar, vai fazer, vai acontecer, não sei o que lá. Isso daí, aquelas linguagens todas e não sei o que lá, eu já comecei há muito tempo a reparar que aquilo ali não estava certo. Entendeu? Eu já comecei nessa questão. Então comecei a observar e comecei a pensar de maneira mais racional naquilo que estava sendo dito e vendo que as profecias eram mentirosas no final das contas. Por quê? Porque quando você começa a conhecer, por exemplo, técnicas que o pessoal usa para apresentação, técnicas de fala, você começa a entender um pouco de estatística, entendeu? Você começa a ver que tudo que acontece ali ou a grande parte do que acontece ali tem uma explicação plenamente científica para o negócio. Entendeu? Existe um efeito, né, chamado de pareidolia, inclusive eu expliquei esse efeito, né, eu acho que foi numa entrevista com o Fernando, que é o efeito de você. Vamos supor, você quer comprar um carro novo, aí vamos pensar num carro, você quer, sei lá, um Gol novo. Tá certo? Quando você sai na rua, você começa a ver Gol em todo canto. Esse efeito chama pareidolia. Então é o efeito que a sua mente produz para você enxergar só aquilo que você quer, entendeu? E é um negócio bastante interessante. E é o que acontece com essas profecias de maneira geral. Então o cara tá ali numa igreja ali com 300, 400 pessoas, ele fala certas coisas abertas, eis que o Senhor entra na sua vida hoje, fará isso, fará aquilo, beleza. Com certeza, em 400 pessoas, alguma coisa vai acontecer. Então a pessoa ressignifica aquilo que foi falado e diz assim: nossa, pregou exatamente a minha necessidade. Por exemplo, eis que essa semana eu abro um portão na sua vida. Bom, esse portão pode ser um carro novo, pode ser passar na faculdade, pode ser, sei lá, achar 10 reais na rua, pode ser qualquer coisa, entendeu? E aí a pessoa, quando acontece isso com alguém, essa pessoa ressignifica aquilo, fala, nossa, foi exatamente como foi profetizado. Não foi exatamente. O que ele falou foi um portão. E esse portão pode ser qualquer coisa. E aí,
tem um negócio muito interessante nessa ideia do testemunho, que é só os vencedores contam a história. Entendeu? Isso é um negócio muito importante. É muito importante para você entender. Então é o seguinte, tem lá uma igreja com 300 pessoas. Foi prometido tal coisa. Ó, daqui a um mês, ou assim, ou o que é pior, muitas das vezes nem data dá, diz assim, eis que virá, entendeu? E esse virá pode ser um mês, um ano, entendeu? Tem gente que 10 anos depois o cara falou, ixi, foi o que falou 10 anos atrás, entendeu? Então, eis que virá. Então, beleza. Como é só o vencedor que conta a história, com quem não cumpriu, ninguém vai subir lá para testemunhar, para dizer que era mentira. Ninguém vai fazer isso. Mas com quem aconteceu alguma coisa ou cumpriu a profecia, ele vai subir lá para poder falar. Então, nessa questão, que aí dentro da estatística está dizendo assim, a estatística dos grandes números, acontece qualquer coisa, entendeu? Então, com essa observação, eu comecei a ter uma ideia, porque, para mim, como é para muita gente que estava ali, a CCB era a melhor igreja do mundo. Então, fora da CCB não podia ter igrejas melhores. Por quê? Porque a gente tinha aquele espantalho de que todas as coisas que estavam fora dali não prestavam, o pessoal só queria saber de ganhar dinheiro, ninguém pregava evangelho, era a igreja mais próxima da Bíblia. Então, toda essa ideia eu tinha. Então, portanto, quando esse castelo desmoronou, porque a gente começou a enxergar que aquilo ali e nada, quando você começa a enxergar isso daí, você começa a ver, por exemplo, relatos de alguém que saiu de outras denominações aí que fazem igual, Universal, outras igrejas desse tipo, que fazem parecido, o jeito de trabalhar é muito parecido. E aí você começa a ver assim, ué, mas peraí, que negócio estranho, quer dizer, tá assim, então será que isso tudo não é uma mentira? E isso é o perigo gigantesco, entendeu? E aí eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Questionar, assim, de maneira pesadamente, porque eu comecei a refletir muito nisso, né? E comecei a falar assim, rapaz, não é possível. E aí a gente começa a assistir, por exemplo, canais de ateus, por exemplo. Isso daí, para mim, começou nesse sentido. Primeiro que eu já tinha uma formação científica, né? Então, uma formação questionadora de base. E aí, juntamente com isso, você começa a ver esses canais mais ateus e tal, e começa a desacreditar das coisas. Você fala, rapaz, quer dizer que isso daqui não faz sentido, e você começa a ir atrás. Então, para mim, eu comecei a ir atrás justamente por causa desse questionamento. E querendo provar, porque esse era um problema, porque para mim sempre tinha aquele negócio lá no fundo dizendo assim, não, Deus existe, né? Então eu eu cheguei aí no caminho ali que eles chamam de, você tem o ateu, mas tem o agnóstico, né? Que não sabe se é certo, se é errado. Então cheguei aí no caminho do agnosticismo e só que eu querendo provar que aquele sentimento que eu tinha estava errado, entendeu? Que era esse meu objetivo, eu comecei a ler algumas coisas das escrituras, porque existem muitos ateus que conhecem muito bem a Bíblia, e eles começam, a Bíblia diz isso e diz aquilo. Então, quando eu peguei a Bíblia para poder ler, e aí comecei nesse processo, o Senhor me achou. Foi essa daí, para mim, foi um negócio maravilhoso que aconteceu, porque teve um dia que eu lendo as escrituras, e eu acho que eu estava lendo, era Efésios 2, era exatamente isso. É que era Efésios 2, eu não lembro exatamente qual parte, mas eu lembro da frase, que aqui era pela graça sois salvos, né? Então tem o pela graça sois salvos em Efésios 2, tem no princípio, tem mais um pouquinho para baixo. Não lembro exatamente em que parte que eu estava lendo, mas eu lembro que aquilo naquela hora aconteceu comigo um negócio assim que foi um estralar de dedo. É como se o que estava tampando a minha visão caísse naquele momento. E naquele momento eu enxerguei e consegui entender o que é graça. Eu vi a graça. Isso é difícil da gente explicar, porque foi uma transformação que foi assim, eu enxerguei.
Eu consegui ver, entendeu? E quando eu consegui ver, eu falei, rapaz, o Deus que me pregavam não é o Deus que está aqui. Entendeu? Aí na hora aquilo ali caiu de mim aquelas escamas e eu consegui enxergar. E a Bíblia, as escrituras, o processo que eu estava passando fez sentido para mim naquela hora. E aí, por que eu estou falando isso? Qual que é a pergunta? Por que você é calvinista? E eu lembrando aqui, colocando que teologia reformada. Porque existe nesse debate entre calvinistas e arminianos, no final das contas é um debate entre a teologia reformada, que prega a questão da predestinação, que o homem é um ser caído e, portanto, ele não tem condição de ir a Deus e nem responder positivamente a Deus, a não ser que o próprio Deus o vivifique, coloque a fé nele e, portanto, ele crê. E outra, assistam aí porque eu vou anunciar um negócio que eu vou fazer aqui nesses próximos vídeos. Então, quando eu enxerguei aquilo, em mim veio exatamente essa noção. Eu achei o Deus que eu não procurava. Então, para mim, como experiência na minha própria vida, eu não fui atrás de Deus. O contrário, eu estava procurando provar que toda aquela história era mentira. Era isso que eu estava procurando provar. Eu não estava procurando provar o Deus das Escrituras. Eu fui para as Escrituras para quê? Para desprovar, para poder achar contradição e ver e me livrar daquele sentimento que eu tinha que alguma coisa estava errada. Entendeu? Então, por isso, quando eu fui achado, foi exatamente, por exemplo, exatamente que eu digo no sentido alegórico da coisa, por exemplo, Paulo, respirando respirando tipo assim ódio contra o povo de Deus, ele foi atrás para perseguir e acabou-se, entendeu? No meio do caminho, Cristo cruzou o caminho dele e transformou ele de uma hora para outra, entendeu? Paulo buscava a Deus? Não. Paulo era uma pessoa boa no sentido de que não, eu estou aqui, ele estava fazendo as coisas do melhor do seu sentimento, mas o melhor do seu sentimento era contra a igreja de Cristo. Então, essa questão para mim foi uma questão tão forte que eu tenho plena consciência de que a conversão não foi obra minha de nenhum jeito. Não é porque eu era bom, não é porque eu tinha o livre-arbítrio de escolher entre o lado A e o lado B e eu escolhi o lado A. Não, não. Para mim foi uma transformação. Simplesmente a venda que estava nos olhos caiu e pronto. Eu segui o caminho, entendeu? Não foi uma coisa que eu meditei muito tempo e cheguei, não, faz todo sentido que seja isso. Não, não faz isso daí. Foi de um segundo para outro. Eu entrei dentro do meu escritório de um jeito, eu saí do meu escritório do outro jeito. E eu vejo isso nas escrituras claramente, que todos aqueles que Cristo quis converter, foi exatamente o que ele fez. Ele chegava, ó, você segue-me, entendeu? Você segue-me e ponto. Por isso que tem uma passagem lá que diz assim, que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso está em João no capítulo 6, mas ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Então, para mim, isso ficou uma coisa muito clara. E, obviamente, devido a essa experiência que para mim foi tão impactante, ou seja, eu estava num caminho e obstinadamente nesse caminho. A mudança de caminho não foi escolha minha, foi Deus que simplesmente pegou e fez assim. Acabou-se, entendeu? Eu não escolhi, eu não estava ali raciocinando, eu vou chegar na melhor. Eu estava ali neutro, dizendo assim, não, eu quero saber qual é a verdade. Ou aqui, não. Eu tinha uma certeza e tentei trabalhar nessa certeza. Foi quando o Senhor mudou o meu caminho. Então, para mim, eu não consigo ver
na conversão do cristão essa operação desse livre-arbítrio, entendeu? Eu particularmente não consigo ver. E obviamente, quando Deus nos converte, principalmente advindo de seitas igual é a CCB, que você não conhece absolutamente nada de escritura, então você fica meio perdido e tal. Então, apesar de que eu já tenho uma quantidade de leitura até relativamente boa comparado a muita gente, mas você fica meio perdido. E depois eu fui me aprofundando, tal, fui aprendendo coisas, e estou aprendendo coisas, continuo aprendendo coisas, né? E aí foi me fazendo mais sentido, quer dizer, aquela ideia inicial, ela foi fazendo cada vez mais sentido à luz das escrituras, tá certo? Então, portanto, a minha resposta, por que eu acredito na predestinação e não no livre-arbítrio, tem a ver com a conversão, tá certo? E aí, a segunda pergunta dele, que eu acho muito boa também, que ele falou: e você, será que você não pode estar errado? E aí, você não tem medo de estar errado? Não, posso estar errado, todo mundo pode estar errado, entendeu? Eu não descarto, porque nós somos seres humanos com mentes limitadas buscando compreender um Deus que, portanto, ele tem mente ilimitada e a gente não consegue compreender. A gente pega alguns resquícios que a gente chama de sagradas escrituras, que foi como esse Deus ele procurou se apresentar. Então aqui a gente vai ler, vai tentar entender esse Deus com base no que ele deixou, entendeu? Então nisso a gente tenta compreender, mas pode ser que um detalhe ou outro da compreensão ali esteja equivocado. Qual o problema com isso, entendeu? Agora, por que ter medo disso? Então eu falei assim: não tenho medo de estar errado. Eu posso estar errado, mas medo de estar errado não tenho. Por quê? Porque nas escrituras é muito claro, a salvação é pela fé em Cristo, entendeu? A salvação é por graça mediante fé em Cristo. Então, se eu creio em Cristo, mesmo que de repente o processo racional soteriológico esteja não tão correto, não importa, entendeu? Se você creu em Cristo e Cristo transformou a sua vida, pronto, você é salvo. Então por que ter medo? Você não precisa ter medo. Inclusive, você nem precisa ter medo e nem precisa ser nenhum pensamento extremamente radical, que quem não é pensar exatamente como eu, tá todo mundo errado e não sei. Não, não. Eu procuro debater segundo as escrituras. E por este motivo é que eu vou dar exatamente a continuação disso, que é o seguinte: há alguns tempos atrás teve um irmão aí num dos meus vídeos que me pediu para explicar sobre a tulip, tá certo? TULIP. A tulip é a resumo da soteriologia reformada, tá certo? Conhecida como calvinismo. Então, o resumo da soteriologia reformada. Existe, assim, duas grandes correntes aí: soteriologia calvinista, soteriologia arminiana, que é geralmente onde acontece livre-arbítrio ou predestinação. Eu vou fazer, a partir do próximo vídeo, que vai ser uma continuação desse daqui, eu vou trazer uma explicação sobre a tulip. Não se preocupe, eu sei o público que a gente tem aqui no canal, que não é um público acadêmico, então a minha explicação eu vou tentar trazer, como eu trago nos meus vídeos, uma explicação simples, com base, para que seja possível das pessoas compreenderem. Então essa que é a ideia, e justamente eu quero trazer isso para mostrar, para ver que essa ideia, e muitas das vezes esses espantalhos que são pintados pela soteriologia calvinista, soteriologia reformada, ela não é exatamente o que o pessoal fala. Então eu vou trazer essa ideia, eu vou pegar ponto por ponto da tulip e vou trazer um contraponto da ideia arminiana também. E ali eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Porque muitas das vezes eu acho engraçado que as pessoas entram num debate
Calvino versus Armínio, não tem a menor ideia da base disso daí, de onde que veio, nem para onde vai, e nem o que eles estavam debatendo. Isso daí é que é o mais engraçado, porque esse debate, primeiro que não foi entre Calvino e Armínio, entendeu? Foi entre teólogos, né? Então isso daí você já vai aprender aí que isso daí não foi debate entre dois teólogos, o Calvino e o Armínio. Na verdade, foi um debate feito em um sínodo, tá certo? E aí eu vou trazer essa ideia, mostrar ponto a ponto, e você tome as suas próprias decisões com base na Bíblia que você lê, entendeu? Então, eu vou tentar trazer aqui versículo bíblico, tentar trazer aqui uma base bíblica para aquilo, e você pega, lê, e vamos ver o lado que você vai escolher. Porque, na verdade, eu digo escolher um lado porque não tem como. Ou você vai acreditar que é livre-arbítrio, e o oposto do livre-arbítrio é justamente a predestinação. Então, é nisso que você vai ficar, porque só tem duas opções, entendeu? Não dá para ser as duas ao mesmo tempo, e uma auto-exclui a outra. Então esse daí é um ponto que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então você que está assistindo, não se esqueça de dar like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acionar aquele sininho das notificações, porque para você receber os próximos vídeos. Inclusive, eu vou separar isso numa playlist para que fique mais fácil das pessoas entenderem, tá bom? Eu espero que vocês gostem desses vídeos, né? Então eu pretendo trazer esse assunto aqui. E a gente então se vê no próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido claro, espero que eu tenha conseguido responder. Uma coisa muito importante, conforme eu fiz no universalismo, bota aqui embaixo perguntas e coisa e tal, se vocês tiverem, porque depois de repente a gente faz uma live, aí sim, com a base pronta, a gente faz uma live e pode responder uma coisa na live, outra coisa e tal, algumas perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.